Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você sinta a presença dEle hoje aqui. Você que está nos assistindo da mesma forma, que a palavra da verdade, a mensagem do Evangelho chegue até o seu coração. Eu quero convidar todos a fecharem os olhos comigo. Vamos nos unir em oração, pedir para que o Espírito esteja agora aqui nos iluminando, nos ensinando, como Ele tem feito em todos esses programas, em todas essas nossas ocasiões de encontro. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nas Tuas mãos nós os entregamos mais uma vez. E nós sabemos que tudo aquilo que está acontecendo aqui está acontecendo porque o Senhor deseja revelar a nós a profundidade do entendimento da verdade da Sua palavra. Nós estamos às Suas mãos para sermos ensinados por Ti. Assim como em cada programa nós temos sentido o Teu Espírito Santo, temos sentido a nossa compreensão, a nossa consciência ser expandida em relação ao compromisso com a Tua verdade, nós queremos que o mesmo aconteça hoje, nessa noite. Abençoe a todos nós aqui, nós que estamos aqui nesse auditório. Abençoe aos nossos queridos que nós não conhecemos, mas estão nos assistindo. Abençoe as pessoas que estão recebendo essa mensagem pela mídia qualquer, por intermédio da qual essa palavra está chegando até ela agora nesse instante. Faça com que todos nós agora, unidos na intenção de Te ouvir, sejamos atendidos com a bênção do Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tudo bom com vocês? Eu queria muito saber se você que está assistindo a gente aí também está bem. Mas como a gente não tem ainda essa capacidade de ter essa resposta imediata, né? Espero que você também esteja bem. Pelo menos agora esse momento nosso é especial. É um momento gostoso, é um momento muito agradável de estudo, de reflexão, de pensamento, de descoberta, como eu disse antes agora aqui na oração, de aprofundamento da palavra do Senhor. Ontem para nós aqui na gravação, né, no programa anterior, para você que está aí assistindo, nós falamos a respeito da história de Nabucodonosor. E eu disse que o capítulo 4 de Daniel é um capítulo diferente, porque não foi escrito por Daniel, e é um capítulo que conta a história de alguém que viveu em si a experiência da verdade. O tema nosso de hoje, ele é muito parecido com o tema do programa anterior. O tema do programa anterior foi a verdade como experiência pessoal. Esse tema de hoje é o seguinte: verdade. O que é a verdade? É questão de opinião? É questão de preferência? Ou é questão de escolha? O que é a verdade? Hoje nós vivemos uma total relativização de tudo. Hoje tudo é avaliado por nosso critério, tudo é avaliado por nosso gosto, tudo é avaliado por nossa vontade, tudo é avaliado dentro daquilo que, de alguma forma, nos traz algum tipo de benefício, quer seja imediato ou não. E quando se trata de verdade, essa é uma questão muito mais séria, porque há pessoas que acreditam que exista uma verdade real, uma proposta séria, verdadeira, algo fundamental, algo inabalável, mas há outras pessoas, e a gente vê, a maioria, que acredita que verdade é simplesmente uma questão de conceito, e é um conceito que é desenvolvido na sua vida de acordo com as experiências que você tem, de acordo com aquilo que você vive, de acordo com a sua formação cultural, de acordo com aquilo que você angariou na sua vida, amealhou na sua vida. O que é a verdade? É possível descobrir a verdade? Ontem nós estudamos sobre a vida de um homem que foi impactado com essa questão da decisão do que fazer com a verdade. Hoje nós vamos ver a mesma coisa. O capítulo 4 e 5 de Daniel, eles são muito parecidos, só que as reações à verdade aqui são diametralmente opostas e radicalmente diferentes. Esse negócio da verdade como sendo algo relativo não é coisa nova, e não começou com a gente aqui, e não é resultado dos nossos dias. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa figura aqui, não muito simpática, e com esse bigodão exótico, não é? Esse homem aqui, Friedrich Nietzsche, foi um dos principais filósofos do século XIX, um dos principais, se não o principal. Ele é considerado, de acordo com alguns, como o pai do niilismo, uma filosofia do nada, o niilismo. Alguns discordam disso, mas enfim, isso não é a questão para o nosso estudo aqui agora. Como Nietzsche considerava a verdade? Nietzsche tem uma frase interessante sobre a verdade. Ele diz assim: verdade, portanto,
Não é algo que existisse e que se houvesse de encontrar, de descobrir, mas algo que se há de criar e que dá o nome a um processo. Verdade não existe. Verdade é uma coisa que a gente cria. Verdade é uma coisa que acontece num processo. Verdade é uma coisa que você experimenta em você e você define como conceito. Porque o conceito, de acordo com ele, mata qualquer realidade. Quando você olha uma coisa e fala que uma coisa é aquilo, você determinou aquilo de acordo com o seu jeito. E a sua opinião é a sua opinião, e se a sua opinião não é a minha. Se a tua opinião é diferente da minha, então você tem uma verdade, eu tenho a outra. Quem tem a verdade? Ninguém. Essa era a ideia dele. E é assim que muita gente pensa, não é assim? Não é assim que a gente escolhe político para votar? Não é assim que você escolhe igreja? Não é assim que você escolhe um lanche numa lanchonete? Não é assim que você escolhe time de futebol para torcer? Não é? Você tem o teu, eu tenho o meu. E a gente entra em discussões infindas, infinitas, para saber o que é de melhor. E tudo isso acontece num processo. Isso é criado num processo. E essa ideia ele desenvolve. Só que um outro filósofo, tão importante quanto, mas já do século XX, esse homem aqui com esse cachimbinho, que não era da paz, muito pelo contrário, porque ele foi muito atormentado a vida toda, Jean-Paul Sartre, dizia o seguinte a respeito da verdade do homem. Ele dizia o seguinte: ser homem é tender a ser Deus. Essa era a ideia dele. E ele era um filósofo, foi considerado o pai do existencialismo, da filosofia de que a felicidade é uma coisa que você deve buscar por você mesmo e que não existe nada além do mundo, além de você. Então, por isso que a filosofia dele é existencialista. Ser homem é tender a ser Deus. Ou, se preferirmos, o homem é fundamentalmente o desejo de ser Deus. Essa era a ideia dele. Cada homem deve descobrir seu próprio caminho. O homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. A verdade é subjetividade. Tem muita coisa certa no que ele disse aqui, mas também tem muita coisa errada no que ele está dizendo. Que você é o que você faz de você mesmo, isso também é verdade. Concorda comigo? Que as suas decisões alteram a sua vida? Passava um tempo aí atrás, aí na televisão, uma propaganda, não me lembro do quê, não sei qual produto que era, não sei, se não me engano era de um banco, que mostrava assim uma moça pensando se ela ia ou não ia num baile com um rapaz. E ela ficava olhando assim, pensando, e aparecia uma foto num canto ali dela já com a família, com os filhos, com o marido, né? E ela pensando: vou ou não vou no baile? Vou. Aí aparecia a foto com a família. Ela falava: ah, não vou. Aí desaparecia todo mundo da família. Vou. Aí aparecia a família de novo. Ah, não vou. Aí desaparecia todo mundo. Naquele baile, ela definiu a vida dela. E às vezes algumas decisões são marcantes. Às vezes aquilo que você faz vai definir o restante da sua vida. Talvez o fato de você estar assistindo essa série ou participando desses estudos aqui com a gente vai definir tua vida e vai definir muitas coisas. Eu espero que defina. Porque diante da verdade não há caminho neutro. Diante da verdade não há posição neutra a ser tomada, posição vazia a ser confessada. Ou sim, ou não. Mas o problema dessas afirmações aqui de Sartre e de Nietzsche é que a verdade não existe. Verdade é uma questão minha. No programa anterior eu disse que a verdade deve ser experimentada e que cada pessoa é um universo separado e cada pessoa tem a sua própria percepção. Mas eu não disse, em hipótese alguma, que o conteúdo, o conceito da verdade deve ser julgado por suas opiniões ou que ele deve ser avaliado de acordo com aquilo que você acha que é certo ou não. A verdade está acima de nós. E a Bíblia, durante todo o livro de Daniel, nos mostra a verdade como sendo um conceito maior, que está acima da nossa capacidade humana de determinar. O que há dentro de nós é um espírito de fuga, de negação, de contradição, de adaptação. Há um espírito de justificativas dadas quando nós recusamos aquilo que nós sabemos de fato que é certo para fazer. Eu sei que para muitos de vocês que estão me assistindo e para muitos de vocês que estão aqui me vendo, não há necessidade de dizer claramente o que é verdade. Porque a verdade ela é gritada a cada dia em nossos ouvidos. Eu não tenho a pretensão de vir aqui revelar nada de extraordinário para você. Porque eu sei que o Espírito Santo tem feito isso na sua vida e tem feito isso na vida de muita gente. Deus tem gritado aos nossos ouvidos a cada dia. E tem falado muita coisa para muita gente.
O grande problema é que essa verdade inconsciente que nós sabemos, que está plantada dentro de nós, a gente tenta sufocar com essas experiências de processo, com esse nosso desejo de ser Deus, com essa vontade de conduzir os nossos caminhos por nossas próprias vontades, com essa pulsão interior de querer tomar a rédea, o controle da nossa existência. Isso vai fazendo com que essa convicção latente interior do que é verdade vai ficando esquecida. É por isso que o Espírito Santo tem que chamar a gente muitas vezes e criar circunstâncias como essas aqui, para nós ouvirmos, entendermos e cedermos, né? Abrir o nosso coração para o que é verdade. Hoje eu quero considerar com vocês, no tempinho que a gente tem, a história de um outro homem. Não é mais Nabucodonosor. Nabucodonosor agora sai de cena da nossa história e dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do neto dele, o homem que era o xará de Daniel, Belsassar. Daniel teve o nome alterado para Beltesazar, mas esse T foi colocado de propósito por ele, para poder mudar o significado do nome. Mas o nome dele era Belsassar. Beltesazar, Belsassar, é o mesmo nome. Belsassar era neto de Nabucodonosor e foi corregente da Babilônia com o seu pai, um homem chamado Nabonido. Não é Nabonito, não, é Nabonido, tá? São nomes assim exóticos que eu falei para vocês, né? Que vocês podem até, sei lá, considerar para colocar em filho, não sei, né? Sadraque, Mesaque, Nabonido, Nabopolassar, Marduk, né? São nomes assim, né? Nabonido era rei, só que ele era uma espécie de rei fantoche, assim, ele não governava ali presente, morava em Temã, longe lá da Babilônia. E o seu filho, ele era o corregente, e Belsassar estava governando a Babilônia, e foi o último rei de Babilônia. E a Bíblia nos conta, no capítulo 5, o último dia da história da vida desse homem e do reinado desse homem e o último dia do império da Babilônia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 e lermos juntos essa história e pensar um pouquinho no que ela diz para cada um de nós hoje. Daniel, capítulo 5, do verso 1 em diante. Daniel 5, do verso 1 em diante. Muitos anos haviam se passado do capítulo 4 para o capítulo 5, e o capítulo 5, num contexto político diferente, começa a história dizendo assim: o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai... E você deve pensar assim, mas espera aí, você falou que ele era neto, e como que a Bíblia fala pai? Isso aqui é um idiomatismo antigo, aramaico e hebraico, que tinha a tendência de chamar os antepassados de pai, os nossos pais. Os judeus até hoje falam isso, Abraão, nosso pai. Abraão, ele pode ser o tatara de muitos judeus aí, mas é chamado até hoje de Abraão, nosso pai. É um idiomatismo. Nabucodonosor era avô de Belsassar. E ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, templo que o próprio Nabucodonosor havia destruído, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Eu não preciso descrever muito para vocês o cenário aqui. Embora a Bíblia seja muito específica, você consegue imaginar o que está acontecendo. Isso aqui não é uma festa comportada, isso aqui não é um banquete de negócios, isso aqui é uma orgia. E vocês sabem muito bem o que é uma orgia. Há sexo em abundância, há bebida, há mulheres, há todo aquele cenário pesado, carregado acontecendo ali. E o rei festejando, e isso era muito comum, isso era prática comum nos reinos, isso foi comum em vários países, Egito, Babilônia, Roma, os reis faziam isso. E Belsassar está fazendo uma dessas orgias. Só que ele usa os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para beber nele e comer e realizar ali o seu banquete usando esses utensílios. E diz aqui o verso 3: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses do quê? De ouro, do que mais? De prata, do que mais? De bronze,
Do que mais? De ferro. Ué, vocês já não viram já esses metais aqui no livro de Daniel? E coincidentemente, nessa mesma ordem, não é? Ouro, prata, bronze e ferro. E diz aqui, madeira e pedra. No mesmo instante, enquanto aquela festa, o bacanal, a orgia e tudo aquilo acontecia, apareceram os dedos de mão de homem que escreviam defronte do candeeiro, da menorá, do candelabro, na caiadura da parede do palácio real. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Aí a festa acaba. A alegria acaba, a música para, e diz aqui o verso 6, então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Como diz o povo lá do Nordeste, o homem frouxou de vez, sabe? Frouxou de vez mesmo o homem. O homem ficou lá, tremendo, morrendo de medo, né? O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Você já viu essa cena já no livro de Daniel? Isso aqui é chamado de déjà vu, quando você vê uma coisa que já aconteceu antes, não é? Um enigma, um mistério para o rei, e ele chamando os sábios para poder interpretar. Isso que vem acontecendo aqui na história do livro. A mesma coisa acontece aqui. Só que aqui o rei ele oferece um presente. Ele dá um presente especial, manda um presente. Eu vou dar aqui um cargo oficial. Vocês, quem conseguir interpretar essa inscrição, vai ser o terceiro no meu reino, vai ser vestido de púrpura, que é uma cor, um manto real, e vai trazer uma corrente de ouro ao pescoço. Era quase que um suborno. Ele percebeu que o que estava escrito ali não era coisa boa, embora ele não tenha entendido a escrita. Mas ele queria fazer com que, por meio desses presentes, talvez uma interpretação favorável fosse dada para ele. E ele continua aqui dizendo, com isto, Belsazar se perturbou muito. E o rei, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente. Não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de seu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria. E como sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. E ela fala de Daniel. Essa rainha mãe, ela entra no banquete, de acordo com algumas pessoas, de acordo com alguns estudiosos, ela não era a mãe de Belsazar. De acordo com alguns, a mãe de Belsazar morava com Nabonido em Temã, num lugar distante. De acordo com algumas pessoas, algumas pesquisas, essa rainha-mãe, ela era ninguém mais, nada menos do que a própria esposa do rei Nabucodonosor. Porque ela relata fatos do reino de Nabucodonosor. E lembra de Daniel. E lembra do impacto da presença de Daniel na vida de Nabucodonosor. E ela não estava no banquete. Ela é introduzida no banquete. Ela entra no banquete. E ela diz assim, existe um homem aqui no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. E ele pode interpretar essa inscrição na parede que você está vendo. E ele manda chamar esse homem. E é interessante que quando você vai lendo o restante do texto, ele não chama Daniel de Beltesazar. Ele não chama Daniel com o nome dele. Ele quer fugir da história. O que Belsazar faz é uma profanação à verdade. O que ele faz é romper com aquela obra de conscientização da verdade que Nabucodonosor havia feito no reino. O que ele faz é reviver aquela conquista que Nabucodonosor havia feito lá anos atrás com o povo de Israel. O que ele está querendo fazer é subjugar o Deus de Israel. O que ele está querendo fazer é reviver a história de Babilônia. O que ele quer fazer é mostrar que Babilônia tem poder. E tudo aquilo que havia acontecido na vida de Nabucodonosor, o seu avô, foi delírio, foi fraqueza da parte dele. O que de fato era para ser, era a Babilônia, um reino eterno, um reino forte, com a sua cultura, com a sua filosofia e com os seus deuses. É por isso que ele traz os utensílios do templo, para poder mostrar que o Deus de Israel era um Deus derrotado. Ele está revivendo a destruição do templo, naquela encenação. É por isso que ele coloca os instrumentos na mesma ordem, os utensílios na mesma ordem do sonho da estátua.
Ouro, prata, bronze e ferro. Ele está zombando de Deus. Ele está mostrando que nada daquilo tem valor para ele. Só que de repente aparece uma mão na parede. E essa mão escreve palavras que ninguém consegue entender. E Daniel é chamado, é introduzido, e ele disse assim: olha, Daniel, se você me interpretar, você vai ganhar presentes. E Daniel diz assim: fique com você os seus presentes, eu não quero suborno. Aqui você vê uma postura diferente de Daniel. Daniel, que sempre era respeitoso com Nabucodonosor, não é? Ó rei, vive para sempre, que seja a interpretação do sonho para todos aqueles que te odeiam, como ele havia dito no capítulo 4. Com Belsazar aqui você não vê esse carinho, você não vê essa preocupação. Com Belsazar você vê uma objetividade fria de Daniel. Ele disse: eu vou fazer você entender em si a interpretação. E por que parece tão difícil para a gente entender o que aconteceu ali? A mão aparece escrevendo na parede, e é de assustar, não é, gente? Naquele tempo ainda não existia os episódios da família Addams, né? Então ninguém estava acostumado a ver mãozinha andando sozinha, fazendo nada por aí, né? A mão aparece na parede escrevendo, e a escrita da mão, ela fica ali brilhando na parede. Eles estavam num banquete, na maioria bêbados, não conseguiam enxergar direito, não conseguiam ler, não conseguiam entender. E a escrita daquele tempo, a escrita, tanto o aramaico como o hebraico, escrito da direita para a esquerda, era escrito tudo junto. Então, se você fosse ler o que estava escrito na parede, era mais ou menos assim. Você consegue ler o que está escrito aí? A escrita não tinha vogais, só consoantes. Então, se você conhece a frase, fica fácil de entender, não é mesmo? Se você conhece a palavra, você bate os olhos e você consegue ler. O que está escrito aí? Nossa, vocês sabem ler mesmo, né? Vou trazer em hebraico da próxima vez para vocês lerem também, né? Mene, mene, tekel, parsim, é que foi escrito ali. Tudo escrito desse jeito. Mas Daniel, agora, ele lê e ele começa a dar a interpretação e explicar por que essas palavras foram escritas dessa forma. Ele diz o seguinte, no verso 22, tu, Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhaste o seu coração, embora você sabia de tudo o que havia acontecido com o seu pai, com toda a experiência de conversão dele. Pelo contrário, te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. A vida está na mão de Deus, e é a mão de Deus que escreve na parede. É a mão daquele que tem a vida de todos nós, que conhece o que vai no desígnio profundo de cada coração, que pode julgar. E geralmente na Bíblia, quando você vê Deus escrevendo, Ele escreve tudo aquilo que é relativo a julgamento, a juízo. Deus escreve julgando. E Belsazar sabia que isso era juízo da parte de Deus. E aqui você vê o restante do texto que diz o seguinte: então, verso 24, da parte dele, de Deus, que tem a tua vida na mão, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Vamos lá, todo mundo lendo junto, como é que é? Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, foi dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, porque ele mesmo não era o primeiro, ele era o segundo, lembra? Ele era corregente, Nabonido era o principal. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Mene, mene, tekel, parsim. De onde que vêm essas palavras, irmãos? Mene era uma medida de peso, mina, aproximadamente 600 gramas. Tekel vem do hebraico shekel, 10 gramas. Farsim, meia mina, metade, 300 gramas. Era uma medida de peso, de negócio. E quando Daniel interpretou as palavras, o som das palavras eram familiares ao rei Belsazar. Belsazar era um grande comerciante. E era costume de todos os reis da Babilônia mexerem com comércio, eles gostavam de mexer com comércio.
Ele era um grande comerciante, diz a história que ele era um bom comerciante de lã. Então ele sabia que aquilo era um negócio. E o que estava acontecendo ali era que ele era o produto agora do negócio. E o reino dele havia sido colocado na bancada, na feira divina. E ele viu o peso agora. Mene, mene, tekel, farsim. E outra coisa, pela repetição da palavra mene, mene, e pela forma como Daniel traduz para ele o significado daquilo, ele percebeu que o reino dele havia chegado ao fim. Por quê? Porque o significado é esse. Mene vem de uma raiz da palavra aramaica ali, que significa contar. Tekel, pesar. E parsim, parsim é o plural. Você vê na sua Bíblia em português, peres, não é? Parsim é a forma plural. Peres significa quebrar, despedaçar, dividir. E também soa como persa. Persa, que era exatamente o reino que agora iria assumir a Babilônia depois da Babilônia. Os persas, os medos e os persas. Porque, ironicamente, enquanto o banquete rolava lá no palácio de Belsazar, enquanto ele bebia tranquilo, enquanto ele louvava os seus deuses, enquanto ele participava de toda aquela orgia, do lado de fora, os medos e os persas sorrateiramente estavam entrando e tomando Babilônia. Uma campanha militar estava acontecendo, estava em processo naquele mesmo dia. E quando ele vê o significado disso tudo, ele entende. E pela repetição, mene, mene, tekel, parsim, são 3 palavras, mas uma delas é repetida 2 vezes, percebe? São 4 palavras aqui, mene, mene, tekel, parsim. E quando Daniel explica em aramaico, ele não fala em hebraico com o rei, ele fala em aramaico, porque o aramaico era a linguagem deles ali. Quando ele fala em aramaico, ele usa 4 palavras para explicar o significado dessas palavras. Ele fala mene, ele cita 4 palavras. Ele fala tekel, ele fala 4 palavras. Ele fala peres, né? Parsim, 4 palavras. E por que esse joguinho de 4? Porque 4 era, no entendimento deles, um significado, um número com um significado muito poderoso. 4 significava uma completude final. Lembra do sonho da estátua do Nabucodonosor? Quantos reinos eram? 4. Sabe quantos reis reinaram após Nabucodonosor? 4. E essa mensagem era a seguinte: você é o 4º, é o último, acabou Babilônia, hoje é o fim. 4. A completude, a inteireza, o final, chegou o fim de um ciclo agora. Mene, mene, tekel, parsim. Belsazar tem consciência disso, não humilha o coração dele, ele cumpre a promessa. Ele veste lá o Daniel com a púrpura, coloca lá o presente, a corrente de ouro no pescoço dele, nomeia ele 3º no reino. Daniel aceita tudo isso porque sabe que isso não vale mais nada mesmo. O reino dele já havia acabado e naquela mesma noite ele foi assassinado. Por quê? Porque naquela noite os exércitos de Ciro, persa, estavam invadindo Babilônia. E como foi que Babilônia caiu? Babilônia caiu sem guerra. Babilônia caiu sem batalha. Durante muitos dias, o exército dos persas, eles criaram uma estratégia para poder invadir Babilônia. Vocês se lembram que no primeiro programa dessa nossa série, eu mostrei para vocês uma reconstituição da cidade de Babilônia, e falei que Babilônia ficava construída sobre o rio Eufrates, havia um rio que passava dentro dela. Ela era muito fortificada, ninguém conseguia entrar, e havia muitas muralhas, não era só uma muralha, mas haviam fileiras de muralhas para se entrar na cidade de Babilônia. E os reis sabiam que para poder atravessar aqueles muros não era fácil. Qual foi a ideia de Ciro? Ciro ele fez um desvio. Ele fez um desvio do rio. E esse rio foi desviado, o rio Eufrates foi desviado, e com o passar dos dias e com o passar do tempo, o nível do rio foi abaixando. Isso possibilitou com que os soldados entrassem na cidade com água mais ou menos pela altura da cintura. Só que uma coisa estranha aconteceu. Eles entraram na cidade de Babilônia, e quando eles entraram, eles encontraram todos os portões abertos. Porque é uma ideia meio que óbvia, né? Se existe um rio passando na cidade, se alguém inventa de entrar pela cidade pelo rio. Mas eles não eram burros, os babilônicos. Eles haviam murado aquele rio e haviam muralhas que haviam cercado aquele rio. Era impossível entrar pelo rio. Mas, misteriosamente, os portões estavam abertos. Complô de alguém que queria derrubar Belsazar? Obra sobrenatural? Eu não sei. Eu sei que essa história está registrada nesse cilindro, que é chamado cilindro de Ciro.
que é considerado como um dos primeiros tratados de direitos humanos, porque aqui você vê Ciro dizendo que queria libertar todos aqueles que haviam sido opressos e oprimidos por Nabonido, e ele fala muito bem aí da humanidade. E ele conta a história de como Deus entregou Babilônia na mão dele sem guerra. Ele conta toda essa história. O cilindro de Ciro, unido com as informações de um historiador grego chamado Heródoto, nos ajuda a entender essa história que eu contei hoje para vocês aqui. Só que tudo isso já havia sido dito antes. Há mais ou menos uns 200 anos atrás, um profeta chamado Isaías, falando de um homem que viria a nascer, disse o seguinte: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de quem? Ciro. Deus chama Ciro pelo nome muitos anos antes de Ciro nascer, na profecia da palavra. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor, será edificada. E digo do templo que ele foi destruído, será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, ungido do Senhor, que digo ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para decidir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Vocês estão vendo aqui uma descrição da queda de Babilônia? Eu vou secar os teus rios e vou abrir as portas, vou tomar você, Ciro, pela mão direita, e vou constituir você como líder das nações, porque você é meu ungido. Palavra de Deus sobre a tua vida, Ciro. E a palavra de Deus nunca vem vazia para ninguém. Aconteceu. Mais ou menos uns 200 anos depois, aconteceu. Aí você fala, legal, interessante esse programa hoje, né? A gente recebeu aqui muita informação histórica, aprendi bastante de Babilônia. Se caísse no Enem, eu poderia até ir bem, né? Se não adulterarem dessa vez a prova do Enem, não é mesmo? Vestibular aí, em matéria de Babilônia, agora estou aprovado. Legal. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito. Porque eu tenho dito para vocês aqui a cada programa, tenho dito para você, a cada momento nosso desse de encontro, que Babilônia não é simplesmente uma questão geográfica, um país ou um fóssil histórico para ser reestudado e reinterpretado. Não, Babilônia é mais que isso. Apocalipse fala que Babilônia é um sistema, já falei isso para vocês, que é um estilo de ser, é uma filosofia de vida. Babilônia, eu posso dizer que é o nome oficial do reino das trevas, porque se o reino de Deus é invisível e está dentro de nós, Babilônia também é o reino de Satanás invisível, que também pode estar dentro de nós. E o Apocalipse fala que esse sistema, que nós chamamos de mundo, que nós chamamos de maldade, e esse sistema ruim, que domina, que impregna o coração das pessoas, isso vai cair. Religiões têm adensado esse sistema. A história tem adensado esse sistema. Cultos, liturgias têm sido criados, inspirando e traduzindo e colocando na prática esse sistema babilônico. E quando nós entrarmos na parte profética do livro de Daniel, vocês vão entender muito mais isso do que eu estou dizendo para vocês aqui agora. E vocês vão ver como esse espírito foi tomando forma, como ele foi entrando, como ele foi de uma forma muito sorrateira, muito sutil, desapercebida, entrando dentro da religião, entrando nas nossas vidas, moldando o nosso pensamento. Quando formos estudar Daniel capítulo 7, capítulo 8, a verdade vai ficar muito mais clara para você do que eu estou dizendo aqui agora. Mas o fato é que Apocalipse chama esse sistema e fala que esse sistema vai cair. E diz que como ele cai? Diz assim, Apocalipse 17, verso 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz, a Babilônia, hoje, sistema que domina o mundo, está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Gente, o que dá força para uma religião? O que dá força para uma religião? Oi? Pessoas, não é? O que dá força para um time de futebol? São os torcedores, não é mesmo? A torcida do Corinthians é uma das maiores. Eu, graças a Deus, não sou corintiano. Conquistei o ódio de muita gente agora. De alguns que estão nos assistindo agora também. Aí. Né? Mas eu sei que a torcida do Corinthians joga junto com o time. E é bonito você ver isso. Dizem alguns que a torcida do Flamengo também é um show à parte lá no Maracanã. Quem vai lá assistir sabe como é que é, né?
E tem flamenguista aí todo feliz, sorridente, me vendo aqui, né? Estou nem aí para vocês também. Né? Mas pessoas dão forças a sistemas. O que é um partido político se não tiver seus adeptos? O que é uma eleição se não houver eleitores? Nós damos cara para tudo aquilo que é filosofia, para tudo aquilo que é pensamento. E eu espero que a verdade que você está recebendo e ouvindo, que está entrando no seu coração, te conscientize e enfraqueça o poder de Babilônia nesse mundo, fazendo com que você se liberte desse jugo, se liberte dessas falsas ideias, se liberte desses falsos conceitos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa história aqui de Belsassar, meus queridos, essa história, ela é um arquétipo, ela é um símbolo. Embora ela seja história real, fato que aconteceu, você tem instrumentos hoje, você pode pegar material, o cilindro de Ciro lá no Museu Britânico de Londres é prova disso, e informações históricas nos dizem que isso de fato aconteceu e ocorreu, mas ela funciona como um grande símbolo para a realidade daquilo que se passa na minha vida. Porque nós estamos inseridos num sistema muito maior. E o festim de Belsassar está acontecendo hoje na vida de todos nós. E sabe quem diz isso? Não sou eu, quem diz isso é Jesus. Olha o que ele diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 34, ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. E ele fala isso descrevendo a geração final, descrevendo a nossa sociedade, descrevendo a nossa vida, descrevendo a cada um aqui. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do quê? Da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, como foi com Belsassar. Então tenham cuidado com a orgia, com a embriaguez e com as preocupações deste mundo, porque isso toma conta da sociedade, isso está permeando a todos. Aí você fala assim: pastor, não estou metido na orgia. Pelo contrário, estou numa igreja, estou no auditório. Eu não estou me preocupando com orgia. Eu estou aqui assistindo um programa, eu estou acompanhando essa série. Eu não tenho problema com bebida, posso até conhecer alguém que tenha. Essa palavra não tem nada a ver comigo. Jesus não está dizendo aqui, objetivamente, desses problemas, embora eles existam. A orgia existe, mas não é todo mundo que vive no banquete de Belsassar todo dia. A embriaguez existe, mas essa embriaguez aí do álcool, que faz o camarada tomar aquele porre, que dá a cirrose, ela é ruim, ela deve ser cuidada, ela deve ser evitada, mas tem tratamento para ela. Preocupações desse mundo, você querer pagar suas contas, querer quitar suas dívidas, isso daí é justo, é nobre, e tem que ser assim, porque ai de você se não for. Isso não tem nada de ruim. O que Jesus fala, que o grande problema é o nosso coração ficar sobrecarregado com as consequências disso. Porque tem gente que nunca pratica isso, mas vive com a vida cheia disso. Gente, o que é orgia? Orgia é o sentimento de você se apropriar do outro em seu benefício próprio. Na orgia não há troca. Na orgia há vampirismo. Na orgia você se beneficia das energias das pessoas para você. Na orgia não há amor, e onde não há amor não há vida. Na orgia não há a possibilidade de florescer nada de bom. A embriaguez pior não é a do álcool. A embriaguez pior é a embriaguez do ser humano cheio de si. É o ser humano impermeável à verdade. É o ser humano que olha para o seu coração e faz dos seus pensamentos, das suas ideias, a régua de aferimento de toda a realidade. Esse homem cheio de si, fechado, impermeável, esse vive uma embriaguez diante da qual não há solução, não tem dia seguinte, não tem ressaca para isso, porque ele vive tão cheio de si, tão fechado e tampado para a realidade externa, que ele é incapaz de discernir aquilo que Deus quer para ele. Preocupações no mundo, quando elas abatem a sua vida, te escravizando às regras da sociedade, fazendo você se matar, fazendo você se doar para ter, para conseguir, para possuir, para poder mostrar para os outros que você é algo mais além do que aquilo que você tem como brinquedinho para poder mostrar. Seus castelinhos que você constrói para poder servir de demonstração e declaração de sucesso. Eu sou, eu consegui. Brinquedinho seu.
Sabe como Deus chama quem vive dessa forma? Deus chama de louco. Louco. Jesus conta uma parábola de um homem que plantou num campo tanta coisa, não tinha como colocar no seu celeiro tudo aquilo que ele havia ajuntado, amealhado para ele. E ele pensou assim: eu vou destruir tudo aquilo que eu construí para construir celeiros maiores, e aí eu vou juntar tudo e vou dizer para a minha alma: agora relaxa, descansa e curte o seu trabalho. Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Você não tem controle nenhum na tua vida. Se estourar um vasinho hoje no teu cérebro, você pode passar o resto da tua existência babando, travada numa cama. Hoje pode ser o último dia da tua vida. Eu não estou querendo ser sensacionalista com você, não. Não quero colocar medo em vocês aqui. Eu estou dizendo a verdade. A verdade. A verdade da existência. Porque se você não tomar consciência disso hoje, se você não entender o que Deus quer para você, você vai sofrer de um mal que você nem mesmo pratica. Porque tem muita gente que não se entrega aos festins de Belsazar, mas não consegue se relacionar, não se troca, não se doa, não vive, não ama. E a tua mulher sabe que eu estou falando a verdade. O teu marido sabe do que eu estou falando a verdade. Os teus filhos sabem que é verdade o que eu estou dizendo. Essa angústia no coração que você sente, essa sensação de vazio que a religião não consegue preencher, porque você há anos é membro de igreja, há anos você desempenha funções em ministérios, há anos você sobe num púlpito para trazer palavras de pregação, porque você, pastor, também está me ouvindo nessa hora, e sabe do vazio que você vive, da angústia que você sente. Tudo isso é resultado desse coração que se acostumou com verdade, e acha que a verdade pode ser um conceito adaptável à minha vida. Eu posso conviver com ela. Eu posso colocar ela como se fosse um item daquilo que forma a minha personalidade. Eu posso agregar. Eu posso juntar. Pois sabe que com Jesus ou é tudo ou não é nada, meu irmão. Ou você vive a verdade de verdade, ou então, hoje, pode ser o dia que o mundo espiritual possa se voltar contra você. Não sei. Porque Belsazar aqui, ele é tirado por um decreto de Deus. E a pior coisa, meus irmãos, eu não sou místico, não sou esotérico, mas eu sei que existe um mundo espiritual à nossa volta. E a pior coisa é quando um homem se torna inimigo e odiado por anjos. É a pior coisa quando o mundo espiritual fica contra você. É a pior coisa quando a sua existência na face da terra tem que ser cortada, tem que ser tirada. Porque já não há mais tempo para você. Porque já não há mais utilidade para você. É duro o que eu estou dizendo? Eu sei que é duro. Mas é verdade. Eu não vim aqui para entreter você. Se você quer entretenimento, muda de canal. Se você quer entretenimento, troca de DVD, assiste uma comédia, eu não sei. Desestressa vendo Jet Li dando pancada em todo mundo. Se você quer entretenimento, vai de noite passear em outro lugar, não precisa vir nesse auditório. Mas se você quer ouvir a verdade, eu sei que a verdade agora está chegando aí no teu coração, na tua vida. Então não muda de canal. Então não vá para nenhum outro lugar. Mas leva a sério o que você está ouvindo. Tome a sua posição agora. Toma a sua posição em ser de fato aquilo que você diz que acredita. Ser íntegro é ser uma coisa dentro e ser uma coisa fora. Ainda que do lado de fora, muita coisa tenha que mudar para poder traduzir aquilo que você crê como verdade no seu coração. Mas pelo menos há uma confissão exterior de que aquilo que você acredita é. Isso é integridade. Deus quer que você seja íntegro. Não brinque com a verdade. Com a verdade não se brinca. Nabucodonosor entendeu, internalizou a palavra para ele, exaltou o Deus do céu. O neto dele morreu no mesmo dia. Morreu sem a esperança. Porque achou que a verdade era uma questão de momento, de opinião, de preferência, de escolha. Não é. A palavra de Deus para a sua vida foi dita hoje. A palavra de Deus foi dita para vocês hoje aqui. O Evangelho foi deixado com você. Qual vai ser a sua resposta? Eu não sei. Mas pensa que você não é um ser autônomo. Por mais poder que tenha na tua mão,
por maior que seja a sua função, por maior que seja a tua profissão de fé, teu cargo eclesiástico, político ou a tua conta bancária, ou mesmo que você não tenha nada, porque tem muito pobre, arrogante, orgulhoso, cheio de si, com um coração cheio de revolta e cheio de justicismo na vida. Sei disso. Por mais que você seja assim, a verdade hoje foi dada para você. E você vai ter que responder para ela do seu jeito. Não vou fazer apelo, não vou pedir para que ninguém fique em pé, para que ninguém venha na frente, para que não toque música, para que você coloque copo com água na televisão, nem ponha a mão junto comigo, nada disso que você está acostumado a ver. O negócio tem que ser no seu coração. Eu quero simplesmente colocar você agora diante do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós ouvimos hoje a Tua palavra e nós queremos responder sim à Sua verdade. Que a Sua verdade não seja desperdiçada, que a pérola da Sua verdade não seja jogada fora. Muito pelo contrário, que a Sua verdade crie em nós fruto, fruto em abundância, fruto de semelhança com Jesus, fruto de felicidade, fruto de crescimento na vida. Abençoa a cada pessoa que está acompanhando essa nossa série, para que a verdade seja aproveitada na vida delas e que elas possam viver a alegria de se libertarem dos poderes malignos de Babilônia e viverem a frutuosidade e o prazer de serem membros do reino de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, agradecidos porque o Senhor nos ouviu e porque eu sei que assim será com aqueles que são sinceros. Em nome de Jesus.